Fala galera, no vídeo de hoje eu vou responder uma das perguntas de um espectador aqui do canal, que há um tempo atrás, quando eu fiz uma enquete aqui no canal perguntando quais assuntos vocês gostariam que eu cobrisse aqui, me perguntou como que a gente modela o uso de um TL431 e de um optoacoplador na realimentação de fontes chaveadas, que é um circuito bem comum de ser encontrado e realmente gera alguma confusão para interpretar como que essa modelagem é feita. Vamos falar disso hoje? Bora lá! Fala galera! Então a gente vai falar hoje sobre o uso do TL431 e de um optoacoplador na realimentação de fontes chaveadas. Mas eu acho importante a gente tentar dar uma contextualização de por que isso é importante. Primeiro, a maioria das fontes chaveadas que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, por exemplo, no carregador do seu celular, no carregador do seu notebook, na fonte do seu computador, são fontes isoladas, são fontes chaveadas isoladas. Significa que eu tenho em algum lugar nesse conversor um transformador que vai me ajudar em duas coisas. A primeira é que ele permite que eu tenha uma variação de tensão da entrada do meu circuito e na saída muito grande. Por que isso? Quando a gente pega a tensão da rede e retifica, para gerar um primeiro barramento CC que vai alimentar o nosso conversor eletrônico da fonte chaveada, essa tensão vai estar aí para 180 volts, mais ou menos, para uma rede de 127, né? E para 311 volts para uma rede de 220, que é uma tensão muito grande. Não, mas eu quero na saída da minha fonte chaveada uma tensão ali de 5 volts, 3 volts, 12, para alimentar os circuitos eletrônicos do meu equipamento, né? E essa variação de tensão, 180, 300 para 5, é muito grande, é muito difícil construir um conversor eletrônico abaixador, um buck, por exemplo, que vai dar essa variação de tensão de uma forma eficiente. Então, normalmente a gente utiliza conversores isolados, por exemplo, flyback, forward, push-pull, entre outros, né? A outra questão também é que esse transformador me provê isolamento galvânico, de forma que eu posso manipular a tensão de saída da minha fonte sem tomar um choque, sem estar conectado de alguma forma à rede elétrica, né? Isso gera segurança para o usuário, né? Só que isso gera um problema do ponto de vista de controle. Tá? Primeiro, por que eu quero controlar uma fonte chaveada? Ela funciona em malha aberta, ou seja, sem controle? Funciona. Funciona sim. O problema é que se eu quero ter desempenho, ou seja, ter uma tensão de saída estabilizada, ter rejeição de perturbação de carga, ter rejeição de perturbação na tensão da rede elétrica, né, e entre outras coisas, eu preciso de um controle realimentado para melhorar a performance da minha fonte chaveada. Então é interessante eu usar controle. Só que, qual que é o problema? O problema é que agora eu tenho dois referenciais de tensão, né? Eu tenho um referencial no primário, ou seja, um terra no circuito conectado ao primário desse transformador, e eu tenho um terra conectado ao secundário desse transformador. Esses dois terras, né, esses dois referenciais, são diferentes. E se eu conectá-los, eu vou perder esse isolamento e vou criar uma condição de risco ao usuário, né? Então eu preciso desse isolamento em todos os momentos. Tá, e daí? E daí que agora o meu circuito de comando que vai comutar as chaves que controlam esse conversor normalmente estão no circuito primário, que é lá que estão as chaves, e eu tenho que regular a tensão no secundário. Então tem que medir a tensão no secundário e transportar essa informação para o primário para gerar alguma ação de controle. E para isso eu preciso também de um isolamento galvânico nessa troca de informação. E uma estrutura para fazer isso muito comum é você usar um regulador shunt. O TL431 é simplesmente um circuito integrado que faz um regulador de tensão muito estável e o encapsulamento é muito pequenininho e é bom para fazer fontes miniaturizadas, né? E um optoacoplador simplesmente para transportar a informação do secundário para o primário, beleza? Só que isso gera uma confusão, porque são dois circuitos que normalmente a gente não pensa numa estrutura de controle, numa estrutura linear. Bom, a ideia desse vídeo é tentar mostrar como que a gente modela essa estrutura. Eu não vou entrar em detalhes sobre as estratégias de projeto de controle de fontes chaveadas, porque eu acho que eu precisaria de muito mais informação para passar para vocês de uma forma eficiente. Então vamos lá discutir um pouquinho como que a gente pode modelar essa estrutura. Então, para a discussão de hoje, eu vou pegar como exemplo esse circuito aqui, que mostra de uma forma bem esquemática, né, uma fonte chaveada realimentada utilizando o TL431 e um optoacoplador, né, só para a gente identificar algumas coisas que eu acho que é interessante para vocês se localizarem nesse circuito. Nosso conversor eletrônico está aqui, ó. Isso é um conversor flyback, né? Esse quadradinho aqui é o meu circuito de comando, né, que vai pegar a informação da realimentação aqui e vai de alguma forma gerar os pulsos quadrados, né, o PWM que vai acionar o meu MOSFET, né? E isso aqui que eu estou circulando agora para vocês é a realimentação.
né, que efetivamente vai fazer uma estratégia de controle mesmo, controle realimentado, compensação e tudo mais, para tentar fazer com que a tensão de saída da nossa fonte chaveada seja estável, uma tensão contínua estável. Que mesmo que eu tenha variações de tensão no barramento CC que alimenta esse circuito, mesmo que eu tenha variações de corrente na saída, beleza? Então essa realimentação é feita como? Eu tenho aqui um divisor de tensão, eu tenho um TL431, no caso aqui TLV431 nesse desenho aqui, é porque eu tenho dois modelos, mais para frente a gente comenta sobre isso, né? E um optoacoplador que vai transportar a informação desse arranjo aqui para a entrada de realimentação, a entrada de compensação do meu circuito de comando, beleza? E o que a gente vai querer fazer então, como a gente já comentou, é modelar essa realimentação, entender como a gente pode dimensionar os componentes e como que a gente pode modelar a função de transferência dessa realimentação, que seria um passo até a gente conseguir efetivamente fazer um projeto de controle mais complexo, beleza? Então é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Para começar a dimensionar os componentes, então aqui eu isolei a parte da realimentação que a gente tem que discutir, né? De novo, eu só vou fazer um comentário sobre algumas informações. Esse VDD aqui é a tensão de alimentação do CI de comando, beleza? Que é o CI que vai controlar lá o MOSFET, que a gente tem que utilizar para fazer esse dimensionamento, beleza? Bom, algumas coisas importantes. A primeira é que, nesse desenho, vocês podem perceber que o meu optoacoplador tem na sua saída uma capacitância C2, mas todo optoacoplador, né, a gente já discutiu sobre esse tipo de componente aqui no nosso canal. Vocês podem clicar nesse card aí, no link na descrição, para vocês poderem assistir essa aula, né? Todo optoacoplador tem um capacitor parasita na saída. Então, quando eu for analisar esse circuito de saída, eu tenho que levar em consideração esse capacitor parasita, esse C-opto. Então, a gente pode, na verdade, modelar essa capacitância, né, como sendo uma capacitância CY, né, que vai ser a composição dessa capacitância parasita, mais qualquer capacitância que eventualmente eu venha a colocar ali nesse nó de feedback, né, esse nó de realimentação ali. Beleza? Isso é uma informação importante. Outra questão é o seguinte, como que a gente realmente dimensiona os componentes? A gente começa fazendo uma análise de regime permanente. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas capacitâncias que tem no meu circuito e vou começar fazendo um modelo dos elementos para a gente poder equacionar o circuito. Eu vou começar, então, pelo modelo do optoacoplador. Bom, o optoacoplador, ele nada mais é do que um circuito que tem um LED na sua entrada, onde eu vou passar uma corrente nesse LED, e esse LED vai acionar um transistor que está lá dentro do mesmo encapsulamento, né? Existe uma relação entre a corrente IF que passa no LED e a corrente IC de coletor do transistor. Essa relação é uma relação dada por essa expressão, ou seja, eu tenho um ganho CTR, que a gente chama de Current Transfer Ratio, ou razão de transferência de corrente, né, que é um ganho, de certa forma, linear, que vai escalonar a razão entre a corrente de coletor e a corrente do LED. Como que eu descubro esse ganho? Eu vou ter que escolher um determinado optoacoplador, ir lá no seu datasheet e verificar algumas curvas que vão trazer para a gente informação sobre qual que é esse ganho. Esse aqui é um exemplo para o optoacoplador CNY17, né? Vocês podem ver, então, uma razão entre a corrente do LED, aqui, e o CTR, em porcentagem aqui, né, no caso, né, para diferentes modelos do optoacoplador. Então, a gente tem aqui o CNY17 1, 2, 3 e 4, né? E para uma temperatura de operação de 75 graus. Obviamente, tem outras curvas para outras temperaturas, né, que você pode utilizar. Né? Então, aqui a gente poderia escolher, por exemplo, uma corrente que vai passar no LED e encontrar qual seria o ganho para aquela corrente, mas de qualquer forma é interessante observar que o CTR, esse ganho, não é constante, né? Então tudo bem, a gente vai analisar para um ponto de operação mesmo, né? Esperando que variações paramétricas sejam compensadas pela própria estratégia de controle, beleza? Bom, continuando, a gente pode agora discutir um pouco sobre como é que vai ser o modelo do TL431, para a gente poder depois começar a equacionar. O TL431 é um circuito eletrônico, né, bem mais complexo, mas a gente pode enxergar ele como sendo um circuito mais ou menos como um Zener com uma tensão de referência, né? Como eu comentei, né, você pode encontrar dois tipos de TL431 no mercado. Você tem o TL431 propriamente dito, que tem uma tensão de referência de 2,5 volts, e tem o TLV431, que tem uma tensão de referência um pouco mais baixa, de 1,25 volts, né, que você pode utilizar caso você queira construir uma fonte chaveada com uma tensão mais baixa.
Tá, como é que eu vou utilizá-lo em regime permanente? A ideia é o seguinte, né? Eu tenho o meu circuito, ele é desenhado como esse Zener aí, estranho, né? E a ideia é que ele vai puxar do meu circuito a corrente de cátodo-anodo, IKA, necessária para que o terminal de referência dele tenha uma tensão igual à tensão de referência de catálogo, ou seja, 2,5 volt ou 1,25 volt, dependendo do componente que você estiver utilizando, né? Obviamente, para eu ter as tensões terminais, a tensão de cátodo, por exemplo, ali, eu preciso conhecer o circuito no qual esse componente está inserido, mas a ideia é essa. Eu vou ter uma tensão de referência no terminal de referência e eu vou puxar a corrente necessária para que isso seja verdade, né? Obviamente tem limites, né? A limitação do TL431 é que a corrente de cátodo-anodo ela varia de 1 mA a 100 mA, né? E que a tensão de cátodo-anodo também varia numa faixa que vai ser igual à tensão de referência, né? 2,5 ou 1,25, dependendo do componente, até 36 volts. Então esse é o range de operação desse componente, beleza? Bom, uma vez tendo isso em mente, a gente pode começar a fazer alguns equacionamentos. O primeiro é o seguinte, vamos olhar para o circuito de saída desse arranjo, né? E eu sei que eu tenho uma corrente de coletor drenada pelo transistor do optoacoplador passando naquele circuito. Eu posso equacionar esse circuito então e encontrar que essa resistência de pull-up que eu conecto ao meu optoacoplador, ela tem que ser maior do que a condição necessária para que o transistor sature, né? Então percebam lá que eu utilizei a lei de Ohm. Então quando a corrente de coletor for a corrente de saturação, obviamente nesse caso o meu optoacoplador estará saturado com uma tensão VCE-SAT e isso vai me dar um ponto limite para o valor do R pull-up, né? Se eu colocar um resistor de pull-up maior do que esse limite, significa que eu vou estar projetando meu circuito para uma condição onde, mesmo que eu conduza uma corrente relativamente alta, o meu transistor não sature. Beleza? Então esse é o meu limite inferior para o resistor de pull-up. Como é que eu sei a corrente de saturação? Bom, a corrente de saturação vai ser determinada como sendo a corrente de LED máxima que eu quero projetar para esse circuito vezes o ganho CTR do optoacoplador para aquela condição, obviamente, né? Agora, também é interessante a gente levantar para o circuito do LED, né, qual que é o ponto onde eu chego a essa corrente máxima. E eu vou calcular isso considerando a tensão mínima possível de cátodo-anodo no TL431, porque quando eu tiver a menor tensão ali, imaginando que minha tensão de saída seja relativamente constante, é o momento onde eu vou ter a maior corrente no LED. Então eu estou compatibilizando a minha matemática, beleza? E eu sei que a tensão mínima no meu TL431 é igual à tensão de referência de catálogo do componente, né, que a gente já comentou. Com isso, eu posso também tentar equacionar o circuito do LED. E aí eu preciso definir uma outra corrente, que é a corrente E-bias, né, que vai ser a corrente que passa nesse resistor que está em paralelo com o LED do optoacoplador, né, que é basicamente a tensão do LED dividido pela resistência que eu escolhi colocar ali. Como é que eu sei a tensão do LED? De novo, eu vou lá no datasheet do meu optoacoplador, vou buscar essa curva, que é a relação corrente no LED e tensão no LED, vou selecionar uma corrente, vamos pegar um exemplo aqui, 10 mA, e ver qual que é a tensão que eu tenho naquele caso. E eu vou ter essa tensão praticamente constante no meu projeto, beleza? Então, beleza. Discutido isso tudo, eu também posso começar a equacionar esse circuito do LED. Né? O que eu tenho? Tomada aquelas tensões que eu determinei no circuito, né? Então eu posso levantar aqui a corrente no LED, a corrente 1, que passa aqui, ela vai ser igual a tensão de saída menos a queda de tensão no TL431, que eu chamei de VTL mínimo, menos a queda de tensão no LED dividido pela resistência R-LED, beleza? Agora, quem que é essa corrente 1? A corrente 1 é a corrente bias, mais a corrente que vai passar no LED, né? Pensando na corrente máxima de LED, eu posso também equacionar isso como sendo a corrente IC-SAT, na saída, dividido pelo ganho CTR, né? E aí, pegando essa informação e substituindo na equação superior, né, a gente pode levantar também essa equação final, que vai nos dar o limite superior da resistência de LED, né? E aí eu tenho duas métricas para a gente determinar a resistência de pull-up e a resistência de R-LED, né? É só substituir valores aqui e vocês conseguem achar alguns pontos. Por que eu não acho uma equação exata? É porque vocês vão ver depois que essas informações vão ser utilizadas também para determinar o ganho do compensador que surge desse circuito, então isso deveria ser ajustado posteriormente para fins de controle, né, dentro de uma estratégia de controle mais complexa.
E aí a gente mencionou o R pull-up e o R LED. O R bias seria uma escolha que você faz para uma corrente mínima que vai passar nesse circuito aí. E falta agora a gente definir as resistências do divisor de tensão. Para isso que a gente faz? A gente lembra que a tensão aqui no R lower, né, nesse R inferior, é a tensão de referência, né? O TL431 tenta manter essa tensão constante a todo custo, né? Isso vai fazer com que a corrente que passe aqui seja basicamente VRF dividido por R lower, né? Se eu assumir que a corrente de entrada desse TL431 é muito pequenininha, aproximadamente zero, né? Essa corrente aqui ela vai passar basicamente por todo esse ramo, e aí eu posso equacionar que a tensão de saída Vout vai ser igual à tensão VRF, que tem sobre o resistor R lower, mais a resistência R1 vezes essa corrente, vou chamar aqui de I, beleza? Consequentemente, manipulando isso aqui tudo, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar R1, que multiplica VRF, dividido por R lower, e fechando então que o Vout é igual a VRF, então, que multiplica 1 mais R1 sobre R lower. Perceba então que essa configuração faz com que a tensão de saída seja, na verdade, a tensão de referência multiplicada por um ganho K aqui, né? A partir disso, eu tenho quanto que é o ganho K que eu quero, né? Por exemplo, eu sei que a tensão de referência para o TL431 é 2,5. Se eu quero, por exemplo, 5 volts aqui, eu sei que esse K tem que valer 2, né? Então, isso seria um parâmetro. Mas eu não sei, a priori, quanto que tem que valer o R1 e o R lower independentemente, né? Eu posso chutar isso? Vocês vão ver mais para frente que não, beleza? Então, vamos continuar. A gente, então, dimensionou os componentes básicos, né, para operação em regime permanente do nosso circuito. O que falta agora é pensar em como que a gente vai fazer o quê? Modelar a função de transferência da realimentação, ou seja, construir a partir desse circuito uma função de transferência que pode ser utilizada num projeto de controle para essa fonte chaveada, beleza? Aí a gente vai retornar aqui as capacitâncias, porque elas vão ser importantes nesse momento, e a gente vai começar a levantar funções de transferência para esse circuito. Bom, obviamente quando a gente trabalha com funções de transferência, a gente está pensando em modelo de pequenos sinais, em resposta em frequência, né? E normalmente isso a gente não leva em consideração a tensão contínua, né? Porque em regime permanente ela não tem muita perturbação, ela não tem muita resposta, né? Mas por uma questão de estratégia de levantamento das equações, eu vou ignorar isso, eu vou levantar as equações com as tensões contínuas. Mais para frente eu faço uma análise de superposição e tiro elas fora, beleza? Vamos lá. Vamos começar modelando a saída desse circuito. Então vou pegar o circuito do transistor de saída do optocoplador, né? Esse aqui é o meu modelo para esse circuito. Então eu já tenho ali o capacitor CY, que é a associação de um capacitor físico com o capacitor parasita do optocoplador ali. E eu estou modelando o meu transistor na sua região ativa, né? Onde ele vai ser igual a um CTR vezes a corrente do LED, beleza? Bom, esse é um circuito bem simples, né? Se eu considerar o meu capacitor como uma impedância, a partir do método dos nós, do método das malhas, o método de análise de circuitos que você preferir, você vai conseguir, obviamente, levantar essa equação aqui, que relaciona a corrente no LED, a tensão DC de alimentação desse circuito, com a tensão de feedback, que é a tensão que eu vou utilizar para retornar informação ao circuito de comando dos meus transistores. Beleza? Então guarda essa equação aí, a gente vai precisar dela mais tarde, beleza? Agora a gente pode fazer o modelo funcional do TL431. Isso aqui é importante porque se você for olhar o datasheet do TL431, ele tem um desenho esquemático do seu funcionamento, mas aquele desenho é difícil demais de você fazer alguma coisa útil com ele. Então, na literatura, a gente modela o TL431 dessa forma, como um amplificador operacional que tem uma tensão de referência na sua entrada não inversora. Simples. Né? É um modelo funcional, não é exatamente o desenho interno dele, mas ajuda demais para a gente resolver esse problema. Bom, agora eu tenho essa estrutura no circuito do LED, no circuito de entrada do optocoplador, beleza? E eu quero de novo equacionar isso. E eu vou começar por partes. Eu vou pegar o TL431 e vou tentar ver qual que é a função de transferência dele, né? Então, isolando aqui aquele circuito só com TL431, né? Eu tenho que levantar a função de transferência disso aí.
Bom, uma primeira etapa é pegar esse circuito de entrada aqui, o meu divisor de tensão, e levantar um modelo TVNAM para ele, que vai me dar exatamente isso aqui, né? Então a resistência de TVNAM vai ser o paralelo das resistências do meu divisor de tensão. A tensão de TVNAM vai ser igual à tensão de saída vezes o divisor de tensão em si, né? E aí eu consigo enxergar muito claramente o integrador Miller, ou seja, um amplificador, integrador e inversor, né? Que a gente já discutiu também no canal. Vou deixar o link aqui para vocês do vídeo. Beleza? Se eu tentar agora levantar qualquer equação de saída para esse cara, né, e eu posso utilizar uma técnica de superposição, analisando primeiro a minha tensão TVNAM e aterrando, né, a minha tensão VRF, depois analisando a minha tensão VRF com o aterramento da minha tensão TVNAM, né, eu vou encontrar essa equação aqui. Essa é a equação no domínio do tempo, que a gente chama, né, desse circuito. Bom, é interessante observar aqui que eu já tenho aqui um sinal de erro. Então percebam que o TL431 ele já fornece uma estratégia de controle, um compensador para o meu circuito, né, intrinsecamente, porque ele faz o erro entre uma tensão de referência e uma amostra da tensão de saída, né, e passa isso num compensador que a gente vai encontrar daqui a pouco no final dessa dedução. Beleza? Então ele já faz toda a estratégia de controle para a gente, né? Eu posso simplificar um pouco essa equação usando a representação em Laplace da integral, né? Vai dar isso aqui, né? Com o S de Laplace ali. Agora, eu quero saber qual que é a relação entre o que a gente já levantou com a corrente de LED, né? Então, para isso, eu vou de novo isolar aquele circuito ali, né? E eu quero levantar a corrente no LED. Bom, essa dedução não é tão complexa de fazer, né? Eu vou ter aquela expressão ali, né? E por fim, agora eu tenho três expressões que são relações entre as variáveis desse circuito que eu já levantei, né? O que eu posso fazer? Eu posso misturar todas essas três equações e eu vou encontrar esse monstro de equação aqui embaixo, né? Que relaciona a tensão no terminal de feedback com a tensão de saída, com a tensão de TVNAM e tudo mais. Bom, eu obviamente posso simplificar isso aqui, né? Lembrando que a tensão de TVNAM é relacionada com a tensão de saída, então manipulando um pouquinho essa equação eu vou encontrar isso daqui, beleza? Que é uma equação também que não ajuda muito. Tá, mas essa equação está relacionando as tensões de saída com a tensão de LED, com a tensão VDD, que é a tensão de alimentação do meu circuito de comando, né? Então tem informações de corrente contínua e informações onde eu posso ter perturbação. E a pergunta é, onde que eu posso ter perturbação nessas variáveis? Bom, eu posso ter perturbação na minha tensão de saída, porque eu tenho uma tensão estabilizada, contínua, mas variações na carga, variações na rede elétrica vão, de certa forma, perturbar essa tensão, fazendo com que ela varie, né? Eu vou assumir, para fins de discussão, que a tensão na alimentação do meu chip de comando, que a tensão no LED e que a tensão de referência são variáveis que praticamente não são perturbadas, são variáveis contínuas, e aí eu quero fazer, para fins de levantamento de uma função de transferência, uma análise de pequenos sinais, que é uma análise onde eu simplesmente vou tentar verificar qual é a dinâmica que sinais de perturbação enxergam, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou zerar essas tensões, vou ignorar esses termos da minha equação que relacionam apenas a tensão contínua, assumindo que, depois de um transitório, esses termos vão me dar um nível médio na minha realimentação e, a partir desse momento, só a perturbação vai efetivamente produzir alguma coisa útil para o meu circuito, beleza? E aí simplificou demais, eu vou ter uma função de transferência, que é essa aqui, que relaciona a perturbação naquele terminal pela perturbação na tensão de saída, né, que é uma equação como essa aí. Bom, se a gente pegar essa equação agora, a gente pode enxergar um compensador, ou seja, um controlador. Então aquele arranjo com TL431 e o optocoplador, né, juntos, eles nos dão um compensador, um controlador para o nosso circuito, né? E esta configuração especificamente dá para a gente um controlador tipo 2. E eu posso escrever de uma forma genérica esse compensador como essa função de transferência aqui, né, onde eu tenho, né, o ganho, G0, né, um zero, né, que é dado por ômega Z, e um polo, que é dado por ômega P, né, para esse circuito.
Bom, se você não conhece o controlador tipo 2, né, ele é basicamente um PI com um polo. Né? Onde é que está o PI? Vamos lembrar, o que é um PI? O PI é um KP mais um KI sobre S. Né? Para quem está achando estranho, KI sobre S basicamente é KI integral do erro dt. Né? Então, esse aqui é a função integral. Né? Bom, se eu pegar essa função de transferência agora e expandir, eu vou encontrar o quê? Vou botar um S aqui embaixo, tem um S, KP mais KI. Né? Se eu botar o KP em evidência, eu vou encontrar KP, S mais KI sobre KP sobre S. Então, olha só, ganho, integrador aqui embaixo e um zero real. Se a gente for ver aqui no nosso circuito, ganho, zero real, integrador aqui embaixo. Isso é um PI, beleza? Só que eu também tenho este polo aqui embaixo. E esse polo é o quê? É uma função passa-baixas. Então, se eu pensar na resposta em frequência desse circuito, né, eu vou ter um ganho infinito em 0 Hz, que é característica do integrador. Depois eu vou ter um zero, que vai gerar um ganho constante. Depois eu vou ter um polo, que vai, de novo, me dar um decaimento do meu ganho. Né? Aqui é o ômega-z, aqui é o ômega-p. Beleza? Como é que seria a função de transferência de um PI? Só para a gente finalizar essa discussão e talvez seja algo útil para vocês. Né? O PI, então, ele vai ter essa função, um decaimento aqui. Quando eu chego no zero provocado, né, pelos ganhos Kp e Ki, ele fica com essa função aqui. Percebe a diferença de um para o outro? Né? É basicamente só isso aqui. Por que isso é importante? É importante pelo seguinte, o PI ele é pensado para poder dar uma estabilidade legal na frequência zero, que é a corrente contínua, né? Porque ele tem um ganho muito grande e ele ajuda a ter um erro em estado estacionário zero. Né? O problema é que depois que a gente passa pelo zero dele, né, o ganho do meu compensador fica constante para frequências muito elevadas. Né? E aí, se eu tiver ruídos nessa faixa de frequência mais alta, esse meu compensador vai estar amplificando esses ruídos. Né? Isso pode ser muito ruim para o meu circuito, principalmente circuitos analógicos, né? Onde esse ruído pode depois atrapalhar o seu PWM, gerar coisas que você não quer. Quando você coloca este polo, você está tendo uma função passa-baixas que vai atenuar esses ruídos. Né? Então eles não vão atrapalhar tanto o seu circuito. Além disso, né, obviamente tem outras questões, é a questão da fase, porque o tipo 2 consegue dar um ganho de fase em alguma região aqui dessa área. Né? Então, para você fazer projeto de controle, você pode usar esse compensador para tentar dar um delta phi na sua estrutura de fase, melhorar a margem de fase do seu sistema, né? Isso vai ajudar na estabilização, vai ajudar no amortecimento a perturbações. Né? Isso é um pouco mais de estratégia de controle, que eu não quero entrar muito em detalhe, mas é só para dar um gostinho para vocês. Beleza? Bom, tentei dar uma descrição mais completa de como que a gente trabalha com esse TL431, esse optocuplador, na realimentação de fontes chaveadas, tanto do ponto de vista de dimensionamento dos componentes, para a gente ter uma polarização que nos garanta uma tensão específica na saída do nosso circuito, e como que ele vai produzir uma função de transferência na realimentação que depois pode ser utilizada num diagrama de controle, num projeto de controle mais complexo no futuro. Como comentei, eu não vou abordar todo o diagrama de controle, todo o projeto de controle, porque eu imagino que isso seja um conteúdo mais longo, que talvez tenha que estar dentro de um curso ou uma série de aulas mais completa sobre esse assunto. Né? Eu cubro isso numa disciplina do UFMG, chama Fontes CC e CA. Né? Eu ainda vou tentar gravar todas as séries de aulas desse curso que eu tenho aqui para o canal no YouTube, mas vai demorar um pouquinho. Mas se vocês quiserem que a gente aborde mais assuntos avançados como esse de controle, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber se esse é o conteúdo interessante para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que o conteúdo tenha sido útil. Se vocês gostaram, dá aquele like, ajuda demais na divulgação do nosso canal, do nosso vídeo, para a gente poder atingir o maior número de pessoas possível. Se inscreva no canal, ative as notificações. Até a próxima. Tchau. Abraço.